Agora, questionamento. Poderia explicar novamente a razão da roupa branca facilitar a liberação de ectoplasma? A roupa branca, todo mundo sabe que ela esquenta menos do que a escura. Outra coisa, ela permite mais liberalidade em matéria de vento, gás e etc. Então, facilita também o processo. Outra coisa, existe um processo psicológico. A branca, por exemplo, parece que está tudo limpo, está mais alegre, é mais aberto. Então, isso também influi no processo da liberação do ectoplasma. E por aí vai. Outra coisa, às vezes o que é preto ou escuro, muito pesado, é carregado e pesa mais. A branca, geralmente, são coisas mais leves. Isso é da própria natureza humana. A pessoa começa a mexer com coisa branca, ela suaviza tudo, a maioria é assim. Agora, isso não tem jeito de fugir, não. É da natureza humana, é coisa de bicho, mas funciona. Enfatologia, página 45, segunda e terceira linhas, poderia explicar a medição do grau de exaustividade aplicada à pesquisa? O caso é o seguinte, a exaustividade é quando você leva até as últimas consequências das suas potencialidades. Você já usou tudo que você tem para fazer aquela pesquisa? Instrumentos, materiais, fontes, gente que pode ajudar, a parte econômica aplicada, tudo isso leva para um grau mais avançado de exaustividade. A exaustividade é a hora que você esgotou todo o seu repertório. Não tem mais nada para usar. Tudo você já colocou e já aplicou. Aí, então, você está na fase do grau de exaustividade máxima. Agora, eu chamo muita atenção para a técnica da exaustividade do ponto de vista do mental soma. Quando vocês forem pensar uma coisa que chamou atenção, um conceito, um construto, uma concepção de alguma coisa, um haver bom, coloca isso até as últimas consequências. Como é que pode fazer isso? A primeira coisa que você deve fazer é associação de ideias. Você já associou essa ideia com tudo que você sabe? Isso, às vezes, uma pessoa fazer isso, às vezes, demora dias. Então, a exaustividade para uma pessoa que tem pavio, ou aquela que não tem pavio, ou aquela que tem pavio curtíssimo, ela não consegue chegar nunca na exaustividade. Então, ela fica sempre no meio do caminho, ela fica sempre na incompletude. Uma pessoa que tem pavio curto, ela não chega no complexo. Então, às vezes, tem gente que não tem nem pavio, né, você sabe. Então, é preciso ver como é que fica. Ainda em fatologia, o último item, poderia detalhar a avaliação do nível de exaustividade alcançado. É a hora que você vê que você não tem mais nada que esteja... Então, não adianta responder aqui. Nós estamos offline. Então, não adianta mais nada a gente falar, vou acabar só essa conversa aqui, né? Porque isso é de fora, não adianta falar para vocês, eles têm que vir, né? Então, o problema todo é o seguinte, é a hora que você esgotou tudo, que não tem mais nada no seu repertório, tudo você já aplicou. É aquilo que eu falei antes. O caso aí é mais ou menos esse. Aqui não... Ainda bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá, eu entendo a medida exaustiva, essa questão da exaustividade como um comportamento, uma ação, que é mediado por uma forma de pensar. Algumas pessoas, elas fazem isso porque, por N motivos, começam a se interessar por um assunto. Mas o que te faz, qual é o pensamento que tu tem para que a maioria dos teus comportamentos você leve, das coisas que te interessam, você leve até as últimas consequências? O que é esse pensamento básico? O problema aí chama-se omnipesquisologia. Eu, há muitos séculos, devido ao processo do Zéfiro, eu sou implicado com o problema do questionamento, da pesquisa, da investigação, da ciscagem. Eu quero mexer com as coisas para saber o que é. Por quê? Foi mais ou menos em 1100 que eu tive a ideia disso por causa do processo disso que hoje se chama reurbanização. Mas ali eu cheguei à conclusão que eu teria que entender tudo, de tudo. É aquilo que eu chamo de tudologia. Se a gente vai entender tudo, é preciso de aprender tudo. Então, tudo é importante. Agora, dentro desse tudo, você tem que colocar uma coisa seríssima e dificílima, que é a prioridade.
Então, essa prioridade é que é a coisa séria. Agora, com o passar do tempo, eu vi que o negócio era mais sério ainda. Que eu vi que isso é o caminho da evolução. O serenão, o que ele faz é isso. Ele chegou a ser serenão porque ele entendeu mais as coisas. Então, o problema da evolução, o que é? O problema da evolução é fazer todo mundo gênio a respeito das noções do cosmos. Todo mundo é sábio a respeito de tudo que existe no cosmos. Aí é que é a serenologia. Então, a partir disso, fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos, realidades e para-realidade, tudo é importantíssimo. O tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer contingenciamento, instância ou condição. A hora que eu vejo isso, a primeira coisa que você tem, uma paciência da família toda do Jó. Só a paciência dele, só pessoalmente, não dá. Tem que ter uma paciência grupal, coletiva. Eu estou falando sério, sem piada. Ela tem que ser grupal. Entende? Você olha que na sua família tem gente paciente para certas coisas, outros não têm. A paciência, por exemplo, você pode ligar pelo seguinte: na sua família, quem é que joga tênis? Ele é bom, então, com o processo de braço, psicomotricidade, você está entendendo, dos membros superiores. Quem é que é bom de xadrez? Então, o cara é bom, que ele é bom para controlar o processo do pensamento, para fixar o pensamento, concentração mental. E por aí vai. Esses têm paciência. Então, se você colocar paciência como sendo aquele talento frutífero ou profícuo, aquele que dá efeito, que produz, você começa a entender que você tem que ter paciência da família toda do Jó, porque a maioria das pessoas não tem todos esses tipos de paciência. Então, pensa bem no problema da paciência, na questão da investigação, na questão da pesquisa, que é justamente o que eu faço. Agora, por exemplo, chega num certo ponto que isso vira a maior cachaça. Essa é a holocachaça mnemônica. E omega cachaça mental somática. Intelectivamente falando, isso é mais do que qualquer tipo de toxicomania. Só que ela não intoxica, porque ela já traz o próprio antídoto devido à racionalidade. Na hora que você tem a racionalidade, a cachaça deixa de ser álcool, ela não é mais. Então aquilo só motiva você para mais. Mas você não fica afobado. Não há tremedura, ou tremedeira, ou tonteira. Mas... Então veja, a hora que coloca essas raias, você produz muito mais. E a vida, aí acabam os conflitos, você não fica mais irritado com mais nada. Outra está falando de irritação, isso que nós estamos falando é a anti-irritação. Uma pessoa que tem irritação não serve para pesquisar nada. Jamais você deve levar alguém para estudar os fenômenos parapsíquicos que seja irritado. Sim. Mesmo que seja irritado conforme a hora, conforme o dia, conforme de manhã ou de noite, não interessa. Não leve. Porque é nesse ponto, o nó górdio, é que vem o assediador lá do poltergeist e torra a pessoa. Se aí vai ter dois poltergeists, um extrafísico e um físico, aquele que vai chatear você. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Você entendeu, né? Estou entendendo. Agora, você falou de paciência, de uma forma de pensar, mas diferente, por exemplo, que é comum na filosofia, que o pessoal, ele tem uma paciência, mas ele começa a pesquisar, porém ele não tem esse pragmatismo que tu tens. O problema todo é terminar antes. Terminar antecipadamente errado. Isso é que é o ruim do processo da exaustividade. A pessoa custa chegar lá. E às vezes demora. E ela então fica afobada, não tem tanto estupim. Você está entendendo como é que é? O estupim é curto. Ela para antes da hora. Aí dá tudo para trás. Agora, observa as mega-análises que nós falamos aqui todo dia, eu e o João Paulo. Observa bem o que é que tem, que você vai ver que tem o processo de exaustividade praticamente em tudo. Sempre tem 4 ou 5 itens desses que são da exaustividade. Pode olhar.
Agora, ó, eu tenho uma coleção disso que eu faço com as iniciais, sabe, salientes, enfatizadas, de propósito. Todo dia eu faço isso. Eu já tenho isso aqui há meses que nós estamos fazendo. Né? Eu tenho isso tudo, um bolo. Agora, você pensa bem como fica fácil eu fazer uma pesquisa de qualquer coisa. Isso é melhor do que dicionário. Agora, por quê? Porque aí é a mega análise. Nós estamos mexendo no top. Entende? Mas esse é um comportamento também que já virou parte do teu temperamento, por isso que tu disse que é coisa de séculos. Isso faz parte do jeito que eu respiro, faz parte da minha comida, do meu sono. É a mesma coisa que fazer xixi, fazer cocô, é a mesma coisa. Tudo isso entrou dentro do metabolismo e dentro da fisiologia. Agora, eu sou assim. Por isso que eu admiro muito vocês, respeito muito, sou muito agradecido. Todo mundo é um herói, aqueles que me suportam. Eu sou muito chato. Como diz o João Aurélio, eu sou exigente. Agora veja, não é fácil a minha situação. Vocês têm convivido mais comigo ultimamente. Você já faz algum tempo que você vem desde lá do Rio, né? Esse cara passou uma temporada comigo lá em casa. Você veja bem, eu suportei a ele, ele me suportou. Com todas as coisas. Isso é fora de série. Você veja bem o nível dele, como ele é fora de série. Agora, o que se passa? Comigo é difícil, devido ao processo. Com o tempo, eu amadureci. Hoje eu estou com meus 80 anos, mais quieto, entende? Eu já não faço tanta pergunta mais. Mesmo assim, hoje, nós estávamos lá, quantas perguntas eu não fiz para vocês? O tempo todo eu sou assim. Entende? Eu hoje, por exemplo, já conheço bem a minha mulher, né, que já está comigo há 2 décadas, eu já sei bem, eu já não faço tanta pergunta, porque ela não suporta muita pergunta. Ninguém aguenta. Então eu acho que todo mundo são uns heróis, são as vítimas. Você está entendendo? Que fica comigo. Agora veja, você não fica pensando que eu sou diferente assim com os amparadores, não, eu sou do mesmo jeito. Já teve um amparador que não aguentou, né? Ele foi embora também. Ele não aguentou a barra comigo. Por isso que é que tem mudança de amparador. Agora, o que é que se passa? Quem tem paciência do meu nível, melhor do que eu, é o enumerador. Desse povo, tudo assim, mais ou menos do meu nível, é esse povo. O traço de exaustividade também, então, é uma coisa que vocês têm mais ou menos parecido. A exaustividade, uma pessoa só pensa nisso se ela tem um pouco de paciência. Senão, isso nem passa na cabeça dela. Não há ambiente, você está entendendo? Não há espaço, não há room, to make room, no micro-universo consciencial da pessoa. Ela não tem uma possibilidade de pensar nisso, de modo algum. Entendeu? Ela tem que ter espaço. Então, a exaustividade, uma pessoa que fala em exaustividade em qualquer coisa, leva a sério que essa pessoa está pegando um rabo de foguete enorme para fazer isso. Isso aí não é fácil. Agora, você que estuda o processo da fenomenologia, você é o primeiro que tem que saber dessas coisas. De quem a gente tem que cobrar é de você. Você está entendendo? Senão não adianta. Fenômeno, sempre tem aquele mini fenômeno que você não viu. E sempre tem, faltou exaustividade. É muito difícil você avaliar tudo dentro de uma totalização, dentro da totalidade, a tudologia, para levar até as últimas consequências. É difícil, não é fácil. Não. Agora, por isso eu estou fazendo esse dicionário agora, que eu pego, são parcelas. É como se pegasse um bolo da ideia, que é o corpus dos construtos, e eu então fiz um bolo e estou dando em fatias. Aí é um jeito de você chegar na exaustividade.